E aí? Tenho certeza que você já ouviu falar em renda fixa, mas nunca entendeu direito o que é. Porque eu também, no caso, já passei por isso e sei muito bem como é que é as coisas. E como é difícil entender alguns termos que são jogados assim, e que, tipo, ninguém explica direito de uma forma simplificada. Mas fica tranquilo, porque depois desse vídeo você vai entender o que é renda fixa, o que significa as siglas CDB, IPCA, CDI, Tesouro Direto, para quem vai o seu dinheiro quando você coloca eles em algum desses fundos e porque esse é o melhor primeiro passo para quem quer começar a investir com segurança, sem ser diretamente na poupança. Porque eu sei que o rendimento da poupança ele é muito baixo e todos esses fundos que eu vou apresentar hoje, que são fundos de renda fixas, eles têm maior rendimento do que a poupança. Falando um pouco sobre a renda fixa, ela é basicamente emprestar o seu dinheiro para alguém. Você pode emprestar o seu dinheiro para o governo, para um banco ou para uma empresa. Em troca, eles vão te devolver esse dinheiro com juros em uma data combinada. Ou pode ser, tipo, você empresta hoje e pode retirar amanhã, porque são fundos que geralmente já têm a sua liquidez diária. Então você já vai receber no outro dia, mas com um juros menor do que se fosse para alguns anos ou alguns meses. Assim sendo, você que vira o banco, e aí é nesse momento que o jogo vira. Vamos falar então sobre os tipos de renda fixa e o que cada sigla significa. Primeiro, a gente tem o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele aqui você vai emprestar o seu dinheiro para o governo federal, para o governo do país em si, aonde esse dinheiro ele vai ser usado para investir em projetos, infraestrutura, pagar dívida e movimentar a economia do país. Então, quando você vê a creche sendo construída, um prédio do governo, um hospital, então esse dinheiro que você está emprestando, ele está sendo colocado nessas infraestruturas, entende? Para isso, ele te dá categorias para esse empréstimo que você, no caso, está fazendo para ele, e não ele para você. Ó, essas categorias são divididas em Tesouro Selic, onde ele acompanha a taxa básica de juros. A taxa básica de juros, ela é definida pelo Banco Central. Essa taxa, ela vai fazer com que o seu dinheiro ele renda de acordo com essa taxa pré-estabelecida. Esse Tesouro Selic, ele é ideal para reservas de emergência, porque você pode retirar ele a qualquer momento, caso aconteça uma emergência. A gente também tem o tesouro prefixado. Você sabe já quanto que ele vai render. Por exemplo, ele é pré-fixado. Essa, por exemplo, lá tá dizendo, esse tesouro vai render 10% ao ano, 11% ao ano. Então, no final de 12 meses, você vai ter esse rendimento. Por exemplo, você colocou R$ 1.000, você vai receber no final, se for 10%, R$ 1.100. A gente tem também o Tesouro IPCA+, onde esse tesouro, ele te protege da inflação. Por exemplo, a inflação do país foi de 4%. Esses 4% que está falando da inflação. Vamos explicar então o que é inflação. A inflação é, por exemplo, quando você está comprando lá a sua bolacha. Você comprou uma bolacha de R$ 5. Beleza. Aí pegaram e colocaram 40% sobre os R$ 5. Então a sua bolacha ela vai começar a custar 5,40. Entende? Então, com esses 5,40, você vai ter que quando você deposita o seu dinheiro no Tesouro IPCA, ele vai te pagar o valor pré-estabelecido pelo Tesouro mais o valor da inflação. Isso fazendo com que o seu dinheiro ele fique protegido dessa inflação que ocorre. Então, por exemplo, se você ganharia, sei lá, você colocou R$ 1.000, você ganharia, se tem 4% de inflação, teria R$ 40 a mais. Mas só que se esses 4% eles você vai estar protegido contra eles, então vai estar mais 4% e não menos os 4% que a inflação comeria do seu dinheiro com ele lá no banco parado, entendeu?
como é na poupança que acontece. Vamos explicar melhor o que é o IPCA. O IPCA, ele é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Basicamente, a inflação oficial do Brasil. Ele mostra quanto que os preços das coisas estão subindo. Tipo, comida, transporte, igual eu falei, uma bolacha e tal, colocaram 4%. Aí vai ser 5% e está subindo. É como se fosse a inflação definida realmente. Então, se o IPCA for 4% e o seu título pago pelo IPCA mais 5%, o total do rendimento é de 9% ao ano. É assim que funciona o Tesouro IPCA+. Isso faz com que o seu dinheiro ele cresça junto com a inflação e não perca valor como seria na poupança. Agora vamos explicar um pouco sobre o que é o CDB. O CDB ele é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB é quando você empresta o seu dinheiro para um banco. Esse certificado de depósito é você está certificando que você está depositando esse dinheiro nesse banco e esse banco vai usar o seu dinheiro para poder fazer empréstimos para terceiros. Tipo, você emprestou o seu dinheiro, você depositou lá em uma renda fixa do CDB num banco, exemplo, Neon, Nubank. Beleza. Esse banco ele vai estar usando o seu dinheiro para poder emprestar para outra pessoa que está precisando de um empréstimo. Você está sobrando, então ele vai estar emprestando, ele vai estar pegando o seu dinheiro, logo passando para outra pessoa. Aí essa pessoa ela vai pagar os juros e o banco vai pagar os juros em cima do dinheiro que você emprestou. Certo? E também existe categorias de CDB. Existe o CDB pós-fixado, que segue o CDI, que é o índice que é muito parecido com a taxa Selic ali, como a gente explicou em cima do Tesouro Selic. Tem o CDB pré-fixado, que a gente tem a taxa fixa, exemplo 12% ao ano, como é o Tesouro pré-fixado, e o CDB híbrido, que mistura o IPCA mais 5%. Que também seria aquele controle da inflação que a gente falou lá anteriormente. Vamos falar um pouco sobre o que é esse CDI. O CDI ele é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele mostra quanto que os bancos emprestam entre si. Por isso que o CDB pós-fixado ele segue o CDI. Porque os bancos eles estão assim emprestando também dinheiro. Eles não ficam com o dinheiro lá parado. Eles estão sempre fazendo esse movimento. Movimento é vida. Então, se você está movimentando o dinheiro, quer dizer então que você está vivo, certo? E na prática, o CDI ele rende igual à taxa Selic. Então, se a Selic sobe, o CDI também. A maioria dos CDBs rende algo como 100% do CDI a 110% do CDI e por aí vai. Vamos falar um pouco agora sobre outros tipos de renda fixa, que é o LCI e o LCA. O LCI são letras de crédito imobiliário e o LCA é letras de crédito do agronegócio. As duas, elas são parecidas com o CDB, mas o banco usa o seu dinheiro não para colocar ele no banco. Ele vai usar o seu dinheiro para financiar imóveis, que seriam letras de crédito imobiliário, e o outro, que é letras de crédito do agronegócio, seria para financiar o agronegócio. Aquelas plantações gigantes que estão acontecendo, e tem que sair o dinheiro de algum lugar. E ele também sai do LCA e o LCI. Sai do LCA, no caso, né? E o LCI sai das construções aí que estão acontecendo, é o LCI, certo? Também tem mais um tipo de renda fixa. Essa renda fixa é chamada de debentures, onde esses debentures, nem sei falar direito, mas vocês entenderam. Vou colocar aqui, bem grande aqui, para poder vocês verem como se escreve. Esses debentures são empréstimos diretamente para empresas. Sabe quando uma empresa que está começando agora, ou uma empresa já estabelecida também, que está precisando crescer e precisa de mais dinheiro para fazer os seus investimentos, para fazer as suas carteiras de crédito, eles vão buscar o banco. E aí o banco ele vai estar emprestando diretamente desses debentures para essas empresas.
A gente tem que falar um pouco também sobre a proteção que existe para alguns desses tipos de investimentos de renda fixa. A proteção, ela está relacionada com o FGC. O FGC, ele faz com que o seu dinheiro ele esteja protegido contra alguns tipos de rendas fixas. Por exemplo, o FGC, ele não protege você do Tesouro Direto, pois o Tesouro Direto, ele já é como se fosse o que tem o melhor, como eu posso dizer, a maior segurança dentro do país. Porque você está entregando seu dinheiro na mão do governo. Qual é a probabilidade do governo quebrar? Tudo bem, né? Às vezes entra em uns governos que são meio suspeitos, duvidosos, mas a probabilidade é muito pequena, porque o governo ele já é algo que está muito bem estabelecido dentro de um país. Já o CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, certo? E se você está emprestando o seu dinheiro para o banco, ele tem também um baixo risco de quebrar. Só se for um banco daqueles que são meio fraudes, né? Isso também acontece. Mas é difícil de acontecer e a gente... Vamos acreditar no banco que a gente está investindo, né? Enfim, é o seguinte, ó. O Tesouro Direto, eu vou colocar uma tabelinha aí para poder deixar mais claro o que a gente está tentando falar. O Tesouro Direto, você está emprestando para o governo. Vamos fazer um resumão de tudo. Você está emprestando para o governo. O indicador principal desse Tesouro Direto é a Selic, o IPCA e tem um pré-fixado. Ele não é protegido pelo FGC e quando você está emprestando, você tem que pagar imposto de renda sobre o seu investimento, quanto que você lucrou sobre esse investimento. Agora, só que o nível de risco relacionado a esse Tesouro Direto, ele é muito baixo. Agora vamos falar um pouco sobre o CDB. O CDB, você está emprestando ele para o banco. Os indicadores principais são o CDI, o PCA e o pré-fixado, que aí é a taxa fixa lá que você vai receber anualmente. Ele tem proteção do FGC de até R$250 mil. Por exemplo, você investiu lá, você já não é mais um cara que está investindo R$1.000. Você já está investindo lá dentro da sua carteira, você já tem lá R$200 mil. E aí o seu banco, por exemplo, eu tô com o Nubank, estou fazendo o meu investimento do CDB no Nubank. Aí o Nubank informa para todos os credores que ele entrou em falência. O que o FGC vai fazer? Ele vai ter que cobrir esse investimento que você tem no banco. Ele vai ter que te devolver os 200 mil que você estava investindo. E aí a proteção é até 250 mil. Se você tem mais que isso, você já perde uma parte do seu dinheiro. Então fica ligado nisso também, certo? E quando você está emprestando para o CDB, você também tem que pagar imposto sobre o lucro que você está tendo sobre o seu dinheiro. Que o governo ele sempre pega uma partezinha para ele. Então você tem que estar ligeiro sobre isso, certo? Mas ó, o nível de risco sobre o CDB é baixo também. Não é tão baixo quanto emprestar para o governo, porque a chance do governo quebrar é muito menor do que a chance de um banco quebrar. Tipo, o governo ele tá aqui e o banco tá aqui em relação a risco, certo? Agora, quando você empresta para o LCI e para o LCA, que você está emprestando para imóveis e para o agronegócio, o setor do banco que você está emprestando são esses, né? Então, o indicador principal são o CDI e também tem os pré-fixados. Ele também é protegido pelo FGC e você não paga imposto de renda sobre esse investimento. Além disso, o nível de risco sobre esse investimento é muito baixo. Olhando assim, nossa, o LCI é melhor investir porque eu não vou pagar imposto de renda, vou ter um baixo risco. Ele também acompanha o CDI, tem o pré-fixado, que é um valor fixo que eu vou ganhar anualmente. Eu estou investindo em imóveis e agronegócio, pode ser uma boa. Depois a gente vai ver como a gente vai distribuir uma carteira que a gente vai criar, hein? Bora criar essa carteira junto, certo? Não vamos ficar para trás não, vamos junto.
E agora falando um pouco sobre o debentures, que essa palavra é difícil, eu também não sei muito bem falar não. Mas enfim, né? Os debentures você está emprestando para a empresa, ele acompanha um pré-fixado e o IPCA, ele não tem proteção do FGC, você paga imposto de renda sobre ele e o risco é de média a alto. Então existe um risco aí envolvido sobre os debentures que eu acredito que talvez não seja o melhor investimento para se ter em renda fixa. Se for parar para pensar, enquanto a gente tem nas rendas variáveis diversas empresas que a gente pode estar investindo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. Renda fixa é o primeiro passo para quem quer aprender a investir com segurança. É aqui que você cria uma base e o alicerce da liberdade financeira, que a gente está entendendo como que funciona os empréstimos que são feitos das pessoas para os bancos, para o governo, e aí a gente está dando os primeiros passos para poder alcançar a nossa liberdade. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre renda variável, onde o jogo muda um pouco em relação a isso. E o retorno pode ser ainda maior do que esses que são pré-estabelecidos pelo governo, por bancos e aí vai. Então, se você tá junto aí com a gente e assistiu até aqui, eu espero que assistam, né? Pô, sei lá, comenta aí, começando pela base, e bora junto aprender e praticar e conquistar a liberdade financeira no final das contas.